Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Boa tarde, o programa Gente que Fala está começando pela All TV, a TV da internet. Estamos também pelas redes sociais, imagens do nosso Instagram, do Facebook, também do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Eu apresento hoje aqui para a nossa conversa o advogado, gestor empresarial Guilherme Brito, sócio fundador da Think Results. Tudo bem, Guilherme Brito? Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela colaboração aqui com o programa Gente que Fala. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Mauro, primeiro boa tarde para você, para a Zenilda, para o Pedro, para todos que estão nos vendo e ouvindo nesse dia tão especial, nesse feriado. Uma boa tarde a todos. Este feriado de 15 de novembro, não é, Guilherme Brito? 15 de novembro, que é a data da nossa República, proclamada em 1889, foi resultado da mobilização do Exército e de republicanos civis à época, né? Esse movimento que possuía a monarquia vigente aqui no Brasil desde 1822 e que deu início, então, à nossa República Federativa, garantindo mais liberdades, o que a gente tem hoje aqui nesse nosso Brasil. Guilherme, vamos falar deste conceito de república, que, na verdade, a gente está falando de organização política, né? Diferente de democracia, que é um outro conceito que tanto a gente falou aí ao longo dos últimos tempos, ao longo do ano, até por conta do processo eleitoral, né? O que a gente precisa esclarecer sobre organização política, sobre república, que é um conceito muito importante e que chega aí para esse momento de celebração nesse momento. Ô, Mauro, você sabe que isso é fundamental a gente ter, porque são datas cívicas muito importantes para o país, né? Para a nossa história. Então, quando a gente tem a proclamação da República, ali, naquele 15 de novembro, você tem a ruptura com a monarquia, né? Você tem ali ali o exército ali inconformado porque não teve o respaldo depois da Guerra do Paraguai, a igreja também insatisfeita com a liberdade que Dom Pedro II estava tendo, enfim, as insatisfações. Ali o exército, liderado por Marechal Deodoro, vai e proclama tal golpe e proclama a república, né? Então ali já a gente deixa de ser a monarquia, né? E se torna um país onde o sistema político seria regido por um presidente, né? E a república é interessante que é res coisas públicas, né? Então tá ali uma preocupação com o público e uma data que muitas vezes é esquecida. A gente tem aí o 7 de setembro, que é uma data ícone da independência, mas a proclamação da República é que nos traz esse regime político de hoje, a República Federativa do Brasil, né? Onde a gente tem um líder, o presidente eleito aí pelo povo, às vezes eleito, às vezes não eleito, de acordo com a nossa história, mas que vai representar o Estado e vai fazer o nosso governo, né? Então, naquele momento de instabilidade também social e política, não tinha uma maioria, mas aquela minoria representada ali pelos republicanos foi e deu-se a proclamação da República. Então, uma data muito importante e nem tanto lembrada, né? Tão divulgada, não prestigiada, né? Onde trouxe esse sistema político da República, dessa representatividade como nós temos hoje, né? Você salientou bem, não é, Guilherme, a falta, muitas vezes a falta de informação, né? A falta do conhecimento sobre o que é a República, para que essa data não seja lembrada. As pessoas pensam mais na independência. No final das contas, tudo leva a mais liberdade, né? Quando nós tivemos a nossa independência, em 1822, era com sentido de liberdade. A República também, já num outro momento, onde se pedia separação, né, também do papel do Estado, do papel da Igreja,
sempre no sentido da liberdade, aí no caso a república, como você destacou o significado, né? O que tem a ver com a coisa pública, o que tem a ver com o interesse de cada um dos cidadãos, né? E é muito interessante porque você traz a liberdade no todo, a liberdade individual, a liberdade coletiva, traz aí a liberdade de você fazer o que você quer da forma que você quer. Lógico que tudo tem suas normas, mas a liberdade de você se expressar, de você ter a sua indignação ouvida de uma forma, e aí sim trazendo esse tema da democracia, né? Que aí ele entra, né? Porque a gente hoje há uma mistura de tudo, democracia, enfim, os conceitos vão se misturando e não se faz essa separação. Então, a proclamação da República traz esse conceito aí da democracia, né? Do povo estar também aí à frente sempre dos seus interesses, né? Isso que é muito importante. E nós temos diversas formas aí de república. Tem a república federativa presidencialista, que é o nosso caso, mas existe a república Sim, federativa parlamentarismo, que também já tivemos em algum momento sim. da nossa história, que também são conceitos diferentes. Uma coisa é a organização política e outra coisa é o sistema de governo. No nosso caso, o presidencialismo, onde o presidente da república é o chefe de Estado, é o chefe de governo. Sim, um exemplo clássico aqui, fácil para nós, Portugal. Portugal tem o presidente da República, que representa o Estado, e tem o seu primeiro-ministro que governa, né? É eleito pelo parlamento. Então, nós aqui não, nós aqui juntamos as duas figuras numa só, que é o presidente da República. Ele representa o Estado e representa também faz a gestão do governo, né? Cuida do nosso dia a dia, né? Então tem vários. Isso aqui dá, viu, Mal? Dá um programa, se pegar um bate-papo, dá um programa só sobre sistemas políticos, sobre formas de governo, enfim, o que se adaptaria melhor. E é um tema também que vai voltar à discussão, pelo que a gente tem visto aí para o ano que vem, né? Agora, ao contrário de muitos momentos difíceis da história do Brasil, momentos que foram marcados por ruptura mesmo, por Sim. conflitos, né? Essa passagem do período imperial, da monarquia para a república, não teve essa turbulência como a gente viu em outras situações. Não. Não foi tão turbulento assim, não. Logo que se proclama a República, né? Se pede então para a família real deixar o país e Que foi ela pacífico. foi pacífica, ela simplesmente fez as malas e foi embora, deixou aí. Isso mostra aqui no Brasil uma cultura do respeito, da paz, né? Eu acho que isso vale destacar. Tanto a independência também. Se você pegar a independência, proclamou a independência, Portugal não veio aqui tentar recolonizar o Brasil. Se aceitou a República aí também da mesma forma, né? Se respeita a vontade popular, né? Se deu, se não me engano, prazo acho que de 6 meses para a família real deixar, eles foram embora, voltaram para Portugal e seguiu-se o Brasil que a gente tem hoje, né? Já vinha na esteira, já veio na esteira de outros momentos importantes, por exemplo, 1888, a abolição da escravatura, né? Sim, Então, sim, estava na esteira de um Brasil, né, que despontava de forma sim. diferente a partir daquele momento. Se tem dados assim, se tem muita informação de que, inclusive, foi um dos motivos da insatisfação daí do pessoal dos cafeicultores, né? Porque eles tinham, infelizmente, os escravos aí queriam indenizações do Estado pela abolição, não era dado, então daí começou essa insatisfação com a família real, né? E aí, logo na sequência, vem a proclamação da República, né? Mas tudo aqui a gente tem de uma forma muito, não digo mansa, mas mais pacífica, né? Com respeito aí às vontades, sem conflitos, né? A população tinha uma maturidade ali naquele momento, né? Tinha um respaldo popular para que as Sim, coisas acontecessem, né? sim. E que muitas vezes a gente não percebe no dia de hoje essa maturidade para entender cada momento do país e para poder
superar todas as situações. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que o momento cultural era outro, acho que a proximidade das pessoas, a gente não tinha um gigantismo que tem hoje o Brasil, né? Hoje talvez seria diferente, era uma coisa muito menor, mas se tinha um entendimento e se sabia, porque as outras nações vinham num processo similar e nós já víamos no atraso, né? Tanto que tem alguns fatos curiosos aí da proclamação da República, que a gente até tinha uma confusão, a gente usou a bandeira dos Estados Unidos adaptada, usou-se aí o hino da França, o canto da Marsella adaptado para aquele momento que era novo, e você vê que as outras nações já estavam com isso, todos esses fatos consolidados, né? Então a gente veio na esteira disso. E a sua avaliação sobre a nossa República hoje, qual é? Hoje nós aqui vivemos eu não digo similar, porque eu acho que são momentos muito distintos, né? A gente tem hoje a gente tem metade da população acreditando numa situação e outra metade acreditando em outra, né? Então nós temos um momento aí de instabilidade política, mas de estabilidade institucional, né? Acho que as instituições estão firmes, estão consolidadas, isso não há dúvida, mas a gente tem um momento de instabilidade social, onde o país está dividido entre duas ideias ainda, né? E que a gente espera que o nosso novo governante saiba equalizar e juntar todo mundo num só pensamento, numa só direção, né? Que isso que é importante para nós. Mas apesar de a gente achar que existe instabilidade, as instituições que a gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário são instituições firmes que garantem a democracia, garantem a manutenção de todas as nossas liberdades individuais, né? É. Um outro ponto, Guilherme Brito, já que a gente voltou aí bastante no tempo para falar da República, é legal a gente também abordar a questão da bandeira nacional, né? Logo, Sim, daqui sim, 4 dias, é o dia da nossa bandeira nacional, instituída em 1889 também, que há tanta controvérsia em relação ao significado das cores, a mudança da bandeira imperial para a bandeira da República, o verde sim. não é das matas, tem a cor das famílias imperiais, enfim. Há controvérsia também nesse aspecto. Sim, sim. Sabe o que é o bom da história? Eu, às vezes, a gente vê que a gente tem a história que a gente aprende na escola, né? Aí depois tem toda essas outras significados, outros historiadores vão mais a fundo, vão buscando, e sempre tem essas dúvidas, e isso faz parte da história, né? A gente só não pode querer romper, né? Porque a gente teve quando a gente usou depois a bandeira imperial, e aí houve essa introdução do Ordem e Progresso, aí depois vieram as estrelas conforme os estados, enfim. Então, essas histórias são boas, porque elas mantêm vivo o interesse de descobrir cada vez mais. Ruim é quando eu acho assim, quando a gente tem muitas vezes, as pessoas querendo desconstruir a história, né? Sempre querendo acabar com a história. Então, a gente tem de manter vivas as dúvidas das cores, se não é, ter sempre o fato original e depois os outros pensamentos, né? O que não se pode é revisitar a história numa tentativa de mudar o significado. Uma coisa é Sim, buscar novos estudos, sim, buscar novas interpretações, mas jamais fazer essa revisitação aí para a mudança do significado. Mas sim. que tenhamos momentos gloriosos aí para o Brasil daqui para frente, e é importante a gente iniciar esse 15 de novembro com toda essa explicação, porque o tempo passa, as novas gerações acabam não tendo o devido conhecimento de tudo que aconteceu, e é sempre importante a gente trazer isso, né, para esse debate, para essa discussão. Sabe o que é interessante, Mauro? Eu gosto sempre de falar em tudo na nossa vida. Se a gente está tendo um momento como esse hoje, se a gente pode passar, é porque lá atrás existiram homens e mulheres que fizeram toda essa caminhada e a gente chegou nesse momento. Seja na descoberta da tecnologia, seja na nossa história política, seja no que for. A gente tem que ser grato a esses homens e mulheres de coragem que lá atrás
vieram e nós chegamos até hoje, chegamos aqui no sistema maduro, a gente pode até chegar aí na Constituição, enfim, a gente chega, homens e mulheres que construíram isso. Então é muito bom, é saudável aos jovens e quem revisitar a história, ir lá estudar, pegar o livro de história do filho, da filha, ou mesmo vai na internet, procura. Recentemente minha filha estava estudando história, ela naqueles questionamentos da juventude, né? Eu falei, ela, mas você tem que estudar isso? Eu falei, filha, se você não estudar isso, você não sabe a sua origem, você não sabe quem você é, você perde a sua identidade. A sua identidade é construída desde lá de trás e você vai escrevê-la daqui para frente. Sem isso, você não sabe quem é você. Esse é o ponto, e a gente ouve muito esse tipo de resistência do jovem, né, nesse tipo de aprendizado. Para que eu vou usar isso na vida? Não é questão disso, é você entender realmente a sua existência, a sua origem, e assim você compreende o presente e planeja o futuro. Quem não planeja não tem futuro, não é, Sem Guilherme? dúvida. E eu acho interessante porque você pega esses homens, essas mulheres, você pega a Princesa Isabel, você se mirar nesses exemplos de pessoas, às vezes a juventude hoje se mira nos exemplos que ela vê, mas tantos exemplos bonitos na história, tantas personalidades importantes, tanta história no Brasil e fora dele de personalidades que fazem a diferença até hoje com seus pensamentos, com a construção que fizeram, e a gente pode olhar e falar assim, quem dera a gente puder ter Barões de Mauá e tantos outros aí que fizeram a construção de nosso país hoje, nos dias atuais, né? Um Prestes Maia, enfim, tantas personalidades do nosso passado a gente tivesse hoje, né? E Deus queira que daqui a 133 anos alguém esteja a falar, poxa, teve um Guilherme Brito, teve um Mauro, teve uma Zenil, teve tantas pessoas que... Porque isso é que acho que faz a marca na história, né? E eu falei do planejamento do futuro, né? Entender o passado para viver o presente, compreender o presente, Sim. planejar o futuro. Por quê? Porque a gente vai falar agora na sequência de empreendedorismo, e empreender significa planejar. Afinal, já virou lugar comum dizer que no Brasil tudo muda o tempo todo, há um certo exagero, claro, mas não deixa de ser verdade. No entanto, ao mesmo tempo em que as mudanças provocam uma certa instabilidade, elas sempre abrem novas oportunidades e tem muita gente aproveitando tudo isso. Então, esse aproveitar é o planejar, é o empreender. Também é importante a gente entender o significado do conceito empreendedorismo. Sim. Como é que a gente define, Guilherme? Ô, Mauri, sabe que eu falar hoje, né, de empreendedorismo é muito gratificante, né? E empreendedorismo, todo mundo quer rotular, todo mundo quer dar falar o que é, definir o empreendedorismo, mas o empreendedorismo, você não consegue definir ele, né? Mas porque ele é um ato, você empreende, né? Você tá praticamente porque você está sempre quem empreende está executando, está fazendo, está realizando, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, é uma ação de tomar a frente, seja no social, seja no político, seja no mundo dos negócios, é aquele que vai à ação, que vai executar, que vai fazer e que vai realizar. Isso é o empreendedorismo, é aquele que realiza. Até quando ele começou a ser introduzido, virou, como você falou, virou moda, né? A gente falar de empreendedorismo. Ah, ele é empreendedor, o empreendedorismo é o que move o mundo. Se veio muito a ideia de rompimento com o velho, e quem empreende sempre está trazendo algo novo, né? Então, você tem uma experiência no seu mundo onde você trabalha, que você não gosta, que você acha que pode fazer mais e melhor, você abandona aquele modelo e começa a fazer de um jeito novo, de um jeito criativo, de um jeito produtivo, né? Então, o empreendedorismo, ele está muito aliado a esse conceito de ação e de romper com um sistema ou com um modelo velho e trazer coisas novas, trazer ideias novas, né? E para quem pensa que empreender é só você tomar a frente, você também empreende no seu dia a dia se você for um funcionário. Justamente quando você toma a frente e começa
a fazer melhor, a entregar mais resultados, a se tornar mais produtivo, mais atuante do modo positivo, né? Então, empreender é essa ação onde qualquer um começa. Aí a gente chega àquilo, é uma liderança, você tomar a frente. Por isso que inúmeras vezes quem vai empreender acaba sendo líder da sua empresa, acaba sendo sócio fundador, enfim, está sempre à frente, né? Então, empreender é um verbo, né, de ação. O empreendedorismo, Guilherme, ele é cultural. O que explica que determinadas sociedades são mais empreendedoras do que outras? Ó, o empreendedorismo, ele faz parte do ser humano, né? Eu acho que existem, lógico, tem países que incentivam o empreendedorismo, né? Como tem o Brasil, o brasileiro, ele é desejoso de ser empreendedor, né? A gente passou aí de um fenômeno da pandemia, onde as pessoas que perderam seu emprego, elas passaram a empreender. Então, a necessidade criou essa necessidade de empreender. E as pessoas têm vontade de empreender, vamos falar assim, em termos de ter o seu negócio, né? Elas querem sair dessa situação de ser subordinado e virar o patrão, de ser donos do seu próprio nariz, né? Então, nós aqui no Brasil temos esse espírito empreendedor, né? Não é à toa que aqui a gente tem mais de aproximadamente 20 milhões de empresas, entre todos os regimes, MEI, enfim. Então, a gente mostra essa vocação empreendedora, né? É lógico que existem países que estimulam o empreendedorismo. Você tem os Estados Unidos, é um grande exemplo, Estados Unidos, Israel, de impulsionadores do empreendedorismo, né? E aqui nós, no Brasil, o nosso povo é um povo empreendedor. Ele mostra essa vontade, essa determinação para empreender. Mas não é fácil dar o primeiro passo, Guilherme, Hum, porque uma vez que não temos esse incentivo, se a pessoa não tem esse tino, né, porque é de cada um, sim. e a pessoa, como você disse, né, às vezes a pessoa perde emprego, quer ser dona do próprio nariz, Uhum. é, esse primeiro passo é difícil de ser dado. O que eu vou fazer na vida? Por onde eu começo? Qual é o ramo? Como é que eu escolho o que eu vou fazer? Sim. É interessante que você me fez lembrar que a gente empreende muitas vezes por o empreendedorismo entra na vida das pessoas por três portas, né? Ou ela quer realmente empreender, então ela vai planejar, vai estudar, vai procurar, surge a oportunidade, de repente você está trabalhando, uns amigos se juntam, já estão tudo pronto, te convidam para uma empresa, ou surge uma oportunidade de você entrar no empreendedorismo, ou, que é o que aconteceu muito e acontece, pela necessidade. Você não sobra outro caminho se não empreender. O mercado se fecha e você tem de empreender, né? E aí é que bate, porque quando você planeja, você já sabe o que você vai fazer, né? Você já tem uma ideia do que você quer construir. Quando é oportunidade, ela já está feita. Agora, quando vem pela necessidade, bate a primeira coisa: o que eu vou fazer, né? Por onde é que eu vou? Onde é que eu começo? E a busca dessa informação, ela é determinante. Um primeiro passo para a pessoa escolher o que ela vai fazer, primeiro ela pode ver ali, muitas vezes a pessoa sempre pensa no plano B, né? Eu não gosto muito de plano B. Quando eu for sair da empresa, quando me mandar embora, eu vou fazer bolo, vou abrir meu negócio. Então aí é um ponto de partida. Ou, primordialmente, ela vai pegar a experiência que ela já tem e eu já sei fazer isso. Então, vou vender o meu produto a partir do que eu já sei fazer, né? Então, esses são os primeiros pensamentos para quando a pessoa vai empreender por necessidade, porque ela fica perdida. O que eu vou fazer? Por onde eu vou? Então, o primeiro ponto é aquele sonho, aquele desejo, e o segundo é o que eu já sei fazer. É lógico que a gente tem que ter em mente uma coisa: a gente tem que pagar as contas. Então, a gente não pode também ficar romantizando, porque eu vou fazer meu sonho, não. Primeiro, porque e aí a gente vai falar, aí a gente vai escolhendo, bom,
o que eu sei que dá dinheiro ou que tem uma rentabilidade maior, é isso. Então, eu vou atrás daquele nicho, né? Então, é bom a pessoa fazer a escolha certa a partir do que ela já sabe fazer ou do que ela deseja fazer, né? Então, esse é o primeiro ponto de partida para quando você vai fazer essa arrancada, né? E um outro ponto que preocupa muito as pessoas nessa partida para o empreendedorismo, além do fato de ter dúvida no que fazer, se ela vai gostar, Sim, escolher um determinado ramo de negócio e fica na dúvida, de repente não gosta, se você não gosta, já é meio caminho para dar errado. Também tem a questão do dinheiro. A pessoa perdeu o emprego, não tinha um pé de meia, aquele dinheiro que recebeu da indenização é o que vai sustentar aqueles primeiros momentos, ela não pode dispor daquele dinheiro para empreender. sim. Enfim, tem toda uma amarração ali que deixa a pessoa na dúvida, e como romper com isso, e, como se diz no popular, meter as caras mesmo, mas, claro, com segurança, para que você diminua os riscos de dar errado, né? O Mauro, hoje, as informações, vamos lá atrás, há uns 20, 30, 40 anos atrás, não se tinha informações, né? Quem empreendia, fazia mesmo na cara, na coragem, mas era outro momento, existia muito menos concorrência, enfim, muito. Hoje existe uma coisa que é informação e todo mundo tem acesso a ela. Então, você pegar, e a gente não pode, quando empreende, a gente não pode se também deixar levar pela emoção. A gente tem que se guiar pela razão. Você falou bem disso, às vezes ela tem um dinheiro escasso da sua rescisão. Ela não vai botar tudo aquilo no negócio, sendo que ele muitas vezes não vai dar de pronto. Então, porque as pessoas têm uma ilusão que você montei meu negócio, eu já sou rico, né? A partir de amanhã, eu montei uma padaria, um restaurante, eu comecei a trabalhar por conta própria. No dia seguinte, a minha conta já está cheia. Não é assim, existe também um tempo para você desenvolver e ter o lucro e ter os rendimentos que você precisa ter para se manter. Então, existe uma coisa fundamental que é a informação. Informação a custo zero. Antigamente, essas informações eram caríssimas, né? Todo mundo, para ter acesso, precisava pagar mensalidade. Hoje você tem isso a praticamente custo zero. A internet te dá isso. O YouTube te dá isso. Sebrae, a gente tem Sebrae, tem associação comercial, tem os sindicatos patronais, os sindicatos que tem todas essas informações para você fazer um planejamento e fazer a escolha certa, onde você não vai se guiar pela aventura. Porque muito de nós hoje somos homens e mulheres de família, temos aí nossas obrigações, que às vezes você vai pegar a sua rescisão, recebi, 10 mil, meu custo de vida é X, né? Você vai ter de ali diminuir seu custo de vida aí eu ganhei 10 mil, então 5 mil eu consigo me manter por X tempo, esses 5 mil eu vou investir. Então, você tem de fazer voltar àquilo que você falou, o planejamento, fazer estruturação. Quanto custa eu abrir meu negócio? Quanto custa eu empreender, né? Então, depois que você define o que você quer fazer, e aí, volto a falar o Sebrae aqui, você entra no Sebrae, ele te abre listas e listas e até do que fazer, né? Você pode escolher ali à vontade. Você tem de pôr isso dentro do seu orçamento. Quanto custa eu viver hoje? Você vai pôr lá. O que eu posso cortar? Eu posso investir isso aqui, né? E como eu vou investir isso? Porque se você não sabe, né, voltar é que você falou da ideia, se você não sabe o que você vai fazer, você não sabe quanto você vai investir, né? E você tendo informações adequadas, você vai saber o quanto você vai investir. Você vai fazer bolo? A gente quando faz os workshops lá na Think Results, o mapa do empreendedorismo, a gente fala de um exemplo sempre, vou fazer bolo. Tá, mas quanto custa a farinha? Quanto custa o ovo? Você já sabe fazer bolo? Então, quanto você vai produzir? Então, você já tem de fazer esse planejamento todo. Para quem você vai vender? Então, você já vai dando passos que são respostas que você tem de ter antes de se aventurar. Então, o que eu vou fazer? Para quem eu vou vender? Quem é o meu público?
né? Eu já vou vender no meu prédio mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, sai de um emprego, vai monta o seu negócio, fica, mas para quem que eu vou vender? Então você vai falar, o seu prédio vamos dizer assim, é o seu primeiro é a sua família, né? É o seu grande público-alvo, que depois ela vai te divulgar. E você começa já a desenhar isso antes de se aventurar, porque às vezes você vai esperar, e se você quer realmente empreender, né? Depois, porque tem muita gente que empreende e está mandando currículo para voltar para o mercado de trabalho, que você fala, se a pessoa não quer empreender, você agora se me fez lembrar aqui, eu até parei um pouco o raciocínio, porque se a pessoa não quer empreender, não adianta, é melhor guardar suas reservas e ir procurando o mercado, porque empreender tem uma demanda própria dele, né? É. O empreendedorismo, ele não é necessariamente o primeiro degrau da escada do sucesso. Você destacou em instantes atrás sobre a necessidade de incentivar o empreendedorismo. Só que antes de tudo isso, é preciso ter uma coisa que não existe no Brasil, que é a educação financeira, educação para o negócio, que nós não temos na nossa escola, e que talvez esse seja o primeiro degrau da escada do sucesso, ou seja, o segundo é o empreender, depois deste ponto. O que você acha? Não, olha, é fundamental isso, porque o sucesso aí, vamos lá, o sucesso a gente encontra de várias maneiras, aí é uma coisa muito particular, às vezes tem gente que não empreende e é uma pessoa de sucesso, mas você saber lidar com o dinheiro é fundamental. Isso, eu acho que hoje, essa matéria, a gente tem na escola pessoas que aprendam o que é empreender e fazer uma boa gestão financeira, eu acredito que a gente resolve grande parte dos problemas. A gente hoje tem aí que grande parte dos brasileiros está endividada, que está isso, que está aquilo. Eu acho que se nós tivermos educação financeira desde a infância, e o pai e a mãe também, ao invés de brigar na frente dos filhos, porque tem dinheiro, não tem dinheiro, ensinasse realmente o bom uso do dinheiro, né? Como se realmente se relaciona com o dinheiro, nós teríamos hoje uma situação muito diferente. A educação financeira hoje, ela se faz fundamental, ela tem de ser curricular, ela tem de estar aí até o último ano para a pessoa saber o que é, o quanto se recebe, o quanto se gasta com o quê, né? O que é um gasto, o que é um gasto supérfluo, né? Porque hoje a gente vê isso, e uma coisa primordial, que a felicidade não está no que você tem, e sim no que você é, né? E que é importante você ter para ter uma segurança, para ter um conforto, né? Porque a gente também, é o que eu falo, a gente às vezes romantisma demais não ter o dinheiro, que o dinheiro não traz a felicidade, mas você tem de ter o dinheiro ali para sua segurança, para sua estabilidade, construir o futuro, né? Você pega os exemplos lá de fora, senhores e senhoras de idade que estão aí viajando, que são economicamente ativos, porque tiveram esse momento de poupar, de enquanto tem força física de trabalho, souberam fazer a gente chama pé de meia, para depois desfrutar quando já não tem mais essa força, esse vigor físico para o trabalho, né? Você está no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, 15 de novembro, feriado, dia da Proclamação da República. Nossa conversa aqui sobre empreendedorismo. Nosso convidado de hoje, o Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial, ele é sócio fundador da Think Results. A gente vai fazer um intervalo breve, um golinho de água aqui, a gente já volta em seguida com a sequência aqui da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
Estamos de volta pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Esse é o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, hoje é feriado, dia 15 de novembro, data da proclamação da nossa República, 133 anos da proclamação da República, que aconteceu em 1889. Olha, gente, hoje a nossa conversa aqui com Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial, sócio fundador da Think Results, uma conversa muito importante, muito legal sobre empreendedorismo. Eu vou te perguntar o seguinte agora, Guilherme, a gente tem a situação aqui no Brasil, 7% dos negócios hoje no Brasil tem a ver com empreendedorismo, desculpe, ou seja, há um vasto campo aí de crescimento, muito diferente, por exemplo, dos países europeus desenvolvidos, onde mais de 90% dos negócios tem como base o empreendedorismo. Então, as instituições estão aí, você já falou a respeito delas, o pavimento está posto, é avançar sobre ele para fazer os negócios acontecerem, né? Sim, o que você falou, o Brasil é um campo fértil. Nós temos aqui pouco mais do que a gente falou no comecinho, 20 milhões de empresas que geram 100 milhões de empregos. Nós temos aí uma população jovem muito grande, muito criativa. Então, o Brasil é um celeiro do empreendedorismo. Agora que você falou, o caminho, todo mundo já sabe, agora tem de botar aí o pessoal para rodar essa estrada, que ela precisa de muita iniciativa, de perseverança, de coragem, e que as nossas instituições públicas preservem e incentivem. Incentivar não é só dinheiro, né? Incentivar é muitas vezes não atrapalhar a caminhada, não botar obstáculos ali no meio do caminho, né? Então, o Brasil, ele é o celeiro do empreendedorismo neste momento, e tem dado esses sinais, né? Quando o brasileiro é chamado, ele empreende, vai, porque ele é corajoso, ele tem isso no seu DNA. O advento da MEI, há não muito tempo, foi o fundamental para um avançar mais rápido do empreendedorismo. Você avalia dessa forma? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A MEI, que foi ali um projeto ali da Associação Comercial, do Guilherme Afif Domingos, foi primordial, porque uma pessoa não podia ter o seu CNPJ, ela teria que estar amarrado a outros sistemas, né? Você teria de estar numa... Problemas com a conexão do Guilherme Brito. A gente está aqui nessa edição de terça-feira do programa Gente que Fala, pela AltV. E ela te propôs essa linha ali, podendo contratar até um funcionário hoje, né? Então, ela foi fundamental para isso, né? Se a gente tem justamente esse crescimento do número de empresas no Brasil se dá a MEI. Porque se a gente não tivesse esse regime, hoje já pensou, a gente ter de juntar 2, 3 para fazer uma empresa, para constituir uma empresa? A MEI veio e libertou isso, as pessoas poderem abrir suas consultorias, até alguns pequenos negócios, ele tem uma série de particularidades, né? Então, inclusive agora já se tem no Congresso o aumento do faturamento, você já poder contratar, desamarrar mais um pouquinho, poder contratar mais 2 funcionários, enfim, a MEI é fundamental. Se não fosse a MEI, hoje o Brasil teria um número muito maior de desempregados, com certeza, e principalmente a gente teria aí um maior número de irregulares trabalhando sem estar com regulamentado. Que o MEI você recolhe seu INSS, você recolhe seus impostos, fica de acordo com a lei, né? Se não fosse a lei, nós temos um monte de autônomos irregulares trabalhando. Esse ponto do faturamento que você salientou, Guilherme, é muito importante, porque hoje o faturamento anual da MEI é de R$80 mil, mais ou menos R$81 mil, isso dá em torno de 6 mil por mês. Por mês, isso. E tem um projeto em tramitação em Brasília para aumentar para 130 ou 140, alguma coisa assim. Como é que está esse debate? Esse debate já está na Câmara, não só do MEI, porque o que acontece, né? A gente tem várias tabelas que estão desatualizadas. É o do MEI,
é o do próprio do MEI, do Simples, que quem está no ME, o faturamento que hoje é de 4.800 vai subir para 8. Quer dizer, na verdade, está repondo as inflações que nunca foram corrigidas, né? Porque tudo aumentou, então a gente precisa aumentar essa tabela. Está no Congresso, está em vias aí de aprovação. A gente espera que ainda nesse final de legislatura aqui se vote isso, se aprove, porque é fundamental para o crescimento do país. Porque você começa a amarrar, as pessoas começam a crescer. É por isso que a gente fala que o governo tem de parar de atrapalhar. Quando você começa a crescer, quando começa a desenvolver, e você só se desenvolve porque existe uma MEI que desburocratiza, que facilita, aí você está ali, 81 mil, vem os aumentos sucessivos dos preços de tudo, o teu serviço aumenta, o teu produto aumenta, e você já vai sair fora de um regime que é tão benéfico, né? Que propõe uma arrecadação, porque quanto menos você cobra, mais você arrecada, né? Então precisa repor essa inflação, né? Você ir para 130 é fundamental. Então, não fazendo essa correção, é aí que o Estado acaba atrapalhando, porque as pessoas ficam com medo de crescer. Fala, se eu aumentar o meu faturamento, eu vou ter problema, eu vou ter que mudar de regime, ou eu vou ter que entrar numa escala dentro daquele próprio regime que já está, que vai custar caro para a pessoa. E aí você se segurar para não crescer é o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Você vê, você é ME, aí depois você já vai ser de pequeno porte, já vai sair para um faturamento de até 300 mil. Já vai mudar todo o seu regime. E aí, quando você vai pôr na ponta do lápis, não vale a pena você mudar. Porque você não vai contratar gente a mais, porque você só está repondo o dinheiro da inflação, os reajustes que teve no mercado. Então, isso é que quando a gente fala que o governo tem de parar de atrapalhar, um dos sentidos é esse, porque se ele faz anualmente o reajuste, aplica os reajustes, você vê, hoje o déficit para pequeno, médio e microempresa, que fatura até 3.400, hoje já se fala de um pulo para 8 milhões. Quer dizer, e olha o impacto disso para quem está ali no regime simples. Se você sai do faturamento de 4,2 milhões, 3 milhões, você já vai pular para o lucro presumido ou para o lucro real. Então, e isso te propõe uma carga tributária que você não consegue absorver, porque os teus custos estão subindo e o teu faturamento está subindo de acordo com os custos. Não é que você está tendo uma lucratividade maior, né? Então, se você faz esse reajuste, você proporciona a pessoa a crescer. Pô, se faz anualmente, então, né? Mas a gente sabe que quanto mais gente contribuindo, enfim, é o mesmo problema do imposto de renda, né, da pessoa física, né? Hoje uma pessoa com ganho R$ 1.800 está declarando imposto de renda, né? E aí agora já se fala em 5 mil. Então, quando você propõe esse reajuste e faz ele anualmente, você incentiva a pessoa a crescer, a querer. E quanto mais simplificar esse sistema, muito melhor. Bom, vamos voltar a falar sobre aquele ponto inicial, aquele momento em que a pessoa decide empreender, que tem aquelas dúvidas. Como escolher, Guilherme, o ponto do negócio? Se a pessoa vai ter que abrir uma loja, se ela vai poder trabalhar em casa, dependendo, evidentemente, do ramo de atividade, que existem regras para isso. Quem é que orienta? São as entidades? É o Sebrae? Você tem, as entidades tem cursos, tem visão. E tem uma coisa muito legal que é a intuição. A pessoa também tem o feeling dela, pessoal, né? E tudo depende, aí vou voltar do que você vai escolher. Se você escolhe ser um consultor, um advogado, um médico, você tem uma situação, né? Hoje, uma coisa é o serviço, outra coisa é o produto. Uma coisa é o serviço, outra coisa é o produto. Se você vai abrir uma lanchonete, uma loja de roupa, você precisa ver aí o que melhor se adapta ao que você quer, né? Você vai escolher uma loja de rua ou vai escolher um shopping, né? Um shopping que já te traz todo, vamos lá, o cliente na sua mão. Aí volta aquilo, você tem uma situação financeira para estar dentro de shopping, né? Aí você vai escolher uma loja de rua, você vai pegar um bairro, qual que é o seu tipo de produto que você vai vender? É para o público A, B, C, D, então você vai escolher
de acordo com o seu público, né? Aí as entidades têm, o Sebrae e as próprias entidades patronais têm informações para você utilizar. E tem o seu feeling, né? Às vezes você bate o olho numa esquina, você fala assim, puxa, aqui dava um restaurante, aqui dava... Mas você tem de ver o fluxo de pessoas que passam perto de ponto do ônibus, perto de terminal, se isso for importante para você, né? Se você vai precisar... Às vezes o seu produto não é para o público de rua, é para um público corporativo, você vai vender para outras empresas, então você não precisa ter um ponto comercial, você precisa ter um local para a sua produção, que também tem tudo isso, tudo vai rodar de acordo com o que você vai fazer, na sua ideia principal. E a escolha do ponto, você pode fazer uma análise de pontos fortes e fracos do seu produto, do que você vai fazer. É melhor você ter uma exposição numa rua de grande movimentação, né? Ou não, uma rua mais tranquila de bairro já me resolve o meu problema, né? Então você vai ter esse feeling, essa indicação de como escolher o melhor ponto. Se você vai produzir um produto para empresas, você já não precisa ter um ponto comercial ali, né? E hoje a internet, o site, o Instagram, Facebook virou o grande ponto de muita gente, né? Como é que se calcula o valor daquilo que vai ser vendido? Seja ele o produto ou seja ele o serviço? Porque existem diversas situações. Você tem o seu serviço, e se você tem um produto, pode ser um produto que você já comprou pronto e vai revender, como pode ser um produto que você vai produzir ainda, vai fabricar. Sim. Como é que você calcula, coloca na planilha para saber depois, no final, aquilo que é custo, aquilo que é o lucro mesmo? Sim. Você sabe que a parte financeira é uma parte que quem empreende negligencia muito, né? Porque a gente vê eles ficam focados no sucesso, em divulgar, em atender bem, e esquecem muito disso, né? Porque o preço ele tem que ser algo que você tem que ter um comparativo. Ele não pode ser tão barato que não cubra tua operação, como nem ser tão alto que proíba que alguém vá comprar dele, vai consumir o seu produto ou serviço. O primeiro passo para você do preço é você conhecer, aí a gente precisa conhecer a concorrência. Desculpa. Quando você vai fazer um serviço ou um produto, você tem de conhecer o que o mercado está fazendo. Quanto é que o mercado está cobrando? Para você ter uma noção do que é o preço médio do mercado. Sem isso, você não sabe como as coisas estão acontecendo. Você pode ter uma confeitaria que vende um doce a 5 e outra que vende o mesmo doce a 10. Aí você fala assim, se eu estiver perto aí, eu já sei que determinado bairro vende a 5, outro bairro vende a 10. Ou aí volta aquilo, no ponto onde eu vou fazer, o preço médio é 5. Ok, você já tem esses dois dados. Aí você precisa fazer o seu preço, conhecer o seu produto. Quanto custa para mim o meu produto? Eu fabriquei o doce ou eu comprei. Você vai fazer sua ficha técnica, né? Você chega ali que se custa R$2 o teu custo. Então, se na média estão vendendo a 5 ou a 10, você sabe que o teu custo é 2, mas é o custo do produto. E aqui começa o primeiro erro que as pessoas cometem. Se eu pôr 100%, eu vou vender a 4, vou vender mais barato que o outro. Só que o 100% não cobra o teu custo. Você só está pagando o custo do produto, porque você tem de pôr aí os outros custos, que é o aluguel, se tiver, que você tem de fazer uma conta, você tem de separar ali o que é água, luz, telefone, internet, que é os seus custos fixos, né, para você saber quanto aquilo vai ser um percentual para você colocar no preço. O imposto que você vai pagar, 3,2%, 18%, então você já põe o 2 vezes ali, mais o teu custo fixo, mais a porcentagem do imposto, mais o cartão, você já vai fazer o teu preço, né? E aí no serviço a mesma coisa, né? Lógico que o serviço tem outra, você tem que ver a sua produtividade, né? Quanto você produz, quando você resolve mais fácil o problema ou chega no resultado. O serviço tem
uma particularidade diferente, né? Quando você fala do produto físico, né? Então, você tem de conhecer bem o seu negócio para jogar todas essas fórmulas, porque às vezes a pessoa fala, eu comprei esse produto, esse computador por 2, vendendo por 4, ganhei 100%. Não ganhou. Na hora que você bota o imposto, o cartão de crédito e as outras despesas, foi tudo embora. Porque as pessoas pensam que é só o produto, então precisa pôr produto, custos da despesa fixa, impostos e a sua margem. Aí você vai colocar ali seus 21, uma formulazinha, numa outra oportunidade a gente monta aqui. E você põe lá mais 20%, mais 30%, você chega no seu preço final. E aí, às vezes, a pessoa vai ver, pô, mas o meu não era 2, eu tinha que vender a 10 para ter o mínimo de lucro, né? E aí você fala assim, pô, tô do lado de um cara que vende a 5, né? Então, Sim. aí você fala, pô, mas eu vou vender a 10, mas aí ele está respondendo por ele. Você vai ter de melhorar o seu produto, a apresentação dele para se tornar um produto melhor para ser vendido. Guilherme Brito, o empreendedor, ele sozinho, ele pode assumir, ele pode ser recursos humanos, marketing, jurídico, financeiro, lidar com tributação, atender cliente, ele pode fazer tudo sozinho, no começo talvez, né? Mas depois ele tem que estruturar, ele tem que organizar, cada um vai fazer a sua parte. Mauro, você definiu o que é a vida do empreendedor. Ele é tudo isso numa só pessoa, num só momento, né? Porque quando você está ali na sua empresa, veja só que é interessante, às vezes as pessoas não têm, essa aqui é uma oportunidade. No começo, principalmente, você é tudo sim, porque você tem de conhecer, porque você não tem dinheiro suficiente para ter um RH, uma pessoa de marketing, um financeiro. Então, o que você tem na mão? Você tem você. Então, você vai ter de aprender gestão de pessoas. Você vai ter de saber como é que é contratar, como é que é demitir, que é a pior sensação do mundo é você demitir uma pessoa. Sabe? Às vezes o pessoal fala que tem... Olha, contratar é uma sensação gratificante. Ter de demitir é uma angústia. Você vai ter de conhecer o que é uma convenção coletiva, você vai ter de saber o que é o dia de pagar o vale-transporte, fundo de garantia, então, e fazer a gestão da pessoa, conversar com as pessoas, ouvir você tem ali 1, 2, 3, 4 funcionários, vai ter de ouvir a opinião, vai ter de ser psicólogo, enfim, você vai ter de ser o seu marketing, você vai ter de ter as ideias, você vai ter de pôr a criação, estruturar e fazer. Você vai ter de entender de finanças, vai ter de fazer o que entra, o que sai, o fechamento, tudo você. Lógico que parece uma coisa muito bruta, mas quando você vai diluindo, né? Você faz compras, você vai fazer as vendas. Então só que assim, no primeiro momento assusta. Depois, quando entra na rotina, quando você tem de largar uma das pontas, você quer centralizar tudo em você, né? E aí, depois, com o tempo, você contrata uma pessoa para cuidar dessa gestão de RH, você tem o contador que faz a tua parte fiscal, enfim, aí você começa a ter um conforto, né? Mas isso vem com os resultados, né? Que fique claro, sem resultados a gente não dá para ter esse conforto. E a que horas dorme? Ai, rapaz, isso porque é interessante, porque quando você é empreendedor, né, respeitando aí, muitas vezes quando você está na função de funcionário, você terminou o dia, você põe ali o paletó, ficou ali os problemas, né? Quando você é empreendedor, você leva todas as preocupações e as angústias para o dia seguinte, né? Mas aí você dorme, aí é que eu falo, tudo é um exercício, né? Tudo é uma caminhada que você acaba gostando, se apaixona, que é o meu caso. Por que tem esse romantismo, então, né? A pessoa fala, bom, um dia eu vou ser dono do meu próprio nariz, eu vou deixar de ser empregado, vou ser patrão, achando que é tudo lindo, maravilhoso, tudo fácil. Por que existe isso? Você sabe, porque as pessoas só veem o resultado. É aquela história. Todo mundo vê a pinga que eu Vê a bebo, ninguém vê pinga, mas não vê os tombos, os né? tombos que eu levo. Ninguém, nos momentos mais críticos, quando você está ali sentado no escritório sozinho, quando você está ali no seu isolamento, ninguém está ali com você. Agora, quando você está ali, que você trocou de carro, ou você foi passar um final de semana,
ou seja o que for, não, vamos lá, qualquer coisa no restaurante, as pessoas olham para aquilo e falam, ó, tá vendo? Né? Então, esse o resultado. Ninguém olha o processo, todo mundo olha o teu resultado, né? E que o resultado é construído com as pessoas, né? Com os teus funcionários, com os teus colaboradores, com os teus fornecedores, com os teus clientes, né? E assim, e outra coisa, todo mundo imagina que todo o dinheiro que entra no caixa vai para o bolso do dono, né? E não é essa a matemática, né? O dono está ali totalmente no risco. Tem meses que não entra nada. E aí você fala assim, você abre mão do seu prolabore em prol da empresa, né? Você, por exemplo, estamos chegando agora aqui em novembro, nós estamos aí 15 dias do 13º salário. Tem empreendedor, tem empresário que está desesperado, que ele veio de uma pandemia, de uma guerra, né, que afetou aqui os produtos. Ele chega agora e fala, e agora? Ele vai lá no Como é que eu banco, vou pagar? ele faz. E voltando a isso, todo mundo vê quando o empreendedor compra o carro, compra a casa, mas quando ele vende para colocar no seu negócio, para salvar o seu negócio, que aconteceu muito na pandemia, muita gente vendeu o seu próprio apartamento onde morava, vendeu seu carro para sustentar a sua empresa, para sustentar o seu negócio, não tem esse olhar. Então, faz muito, acho que é muito essa ilusão que as pessoas têm, e isso é mundial, viu? Todo mundo só vê o resultado final. Guilherme Brito, a gente já está quase caminhando aqui para o final da nossa conversa. Como é que faz para participar dos workshops desenvolvidos pela Think Results e conhecer todo esse mecanismo, todo esse processo que a gente conversou, que é o ato de empreender? Olha, tem nossas mídias sociais, a da Think Results é o @TR_resultados. Tem o meu pessoal, Guilherme Brito, _55, que aí, e tem o nosso site, Think Results, né, que é THINKRESULTS.com.br, e ali tem todas as informações, ou o nosso telefone também, é o 11 99647 1884. Siga que a gente está sempre conectado no empreendedorismo. Para todas as áreas ou para alguma em especial? Não, para todas as áreas. A gente tem uma expertise aí de planejamento. O Carlos, que é o meu sócio, ele é especializado em planejamento de diversos negócios. Eu na execução ali do planejamento. Então está aberto para quem quer empreender, qual for a sua ideia, né? Sim, você falou, inclusive, que é um dos pontos aí que foram preocupantes aí ao longo do ano, as ameaças externas, o conflito lá na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, enfim. Agora a gente já está... Isso já está assimilado pelo mercado, isso ainda é um ponto que preocupa, porque a gente está indo agora para uma nova etapa, final de ano, as pessoas vão virar o ano e vem planejamento. Todo mundo, esse ano eu vou fazer acontecer tal coisa. Então, o que levar em consideração nesse final de ano, até para a gente já encerrar a nossa conversa, como sendo uma ameaça e que é importante ficar de olho? Olha, é importante a gente nunca desprezar qualquer tipo de ameaça. E eu acho que, principalmente com a pandemia e agora com a guerra, mostrou o quanto a gente tem de pôr ali ameaças externas no nosso planejamento. Porque você vê, a gente a gente só pensava em ameaças internas, né? Quando a gente fala assim, um exemplo bem simples, a gente fica aqui, ameaças internas, a gente só pensava no nosso governo, aqui na violência e enfim, nos nossos concorrentes. A gente tem de pôr agora na conta isso, porque uma preocupação, você tem aí, veio uma pandemia que veio uma ameaça externa, então você tem de se preparar financeiramente, eu acho que isso trouxe um alerta para todas as empresas estarem preparadas financeiramente para no mínimo 6 meses ou fazerem rescisões de uma hora para outra. Você tem que ter um caixa, um fluxo para absorver, principalmente você vê agora essa guerra, aumento, porque mostrou a dependência total do Brasil, apesar de ser um grande produtor, uma dependência externa muito grande. Então, você precisa ter
um planejamento para, em picos de aumento, você poder absorver aquilo ou passar o menor possível. Então, você já tem que estar no seu plano de negócio, no seu planejamento futuro, essa extensão da guerra. Não é uma guerra que vai parar. Você tem aí um novo governo se entrando, com um novo pensamento. Então, você já tem de pôr... O se preparar para coisas externas é você pensar realmente no que pode dar errado e se preparar. Então, você se prepara para o pior, esperando o melhor. Né? Então, você tem... Mas a gente tem de pôr, porque as pessoas têm esse medo. Eu não vou falar nisso porque eu vou atrair. Não, você tem de se preparar. Se vai acontecer, é outra história, mas você está ali. Se não acontecer, melhor ainda. Muito bem, Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial, sócio fundador da Think Results, essa conversa importante aqui nesse feriado de 15 de novembro, data da Proclamação da República. Aprendemos muito sobre empreendedorismo, sobre os caminhos para a elaboração, a execução dos negócios. E eu quero te agradecer em nome de toda a nossa equipe, viu, Guilherme, mais uma vez pela colaboração com a gente. A gente se vê em breve aí. Não, eu que quero agradecer a oportunidade nesse feriado aqui, tá conversando, um papo super gostoso sobre temas com você, Mauro, que a gente tem a gente flui o assunto de uma forma muito gostosa, e agradecer a todo mundo aqui, a Zenildo, Pedro, todo mundo pelo convite. Estou sempre à disposição e agradecer a todos que nos acompanham aqui. Muito legal. Obrigado, Guilherme Brito, pelas informações, pela colaboração, pela gentileza aqui com a gente. O programa Gente que Fala é a realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti. Você aí sempre, do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, quarta-feira, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pelo AltV e também pelas redes sociais. Um abraço, tchau.